Algo explode silenciosamente. Nem todos percebem, mas algo que parecia seguro agora treme por baixo da superfície. Governos, decisões secretas, informação oculta, tudo converge para um ponto crítico que poucos conseguem enxergar. Cada ação cotidiana, cada escolha considerada trivial, agora carrega riscos que se estendem invisíveis, silenciosos, mas inevitáveis. Imagine caminhar sobre gelo fino. Você acredita que pisa firme, mas rachaduras surgem de forma imperceptível, prestes a ceder sob seu peso. O que aconteceria se tudo o que você considerava estável estivesse prestes a ser revelado, e a qualquer descuido pudesse colapsar? O perigo não anuncia sua chegada. Ele se infiltra nas rotinas, nos detalhes que ignoramos, nos hábitos que acreditamos inofensivos. Pequenos sinais piscam ao redor, quase imperceptíveis, mas se lidos corretamente, podem revelar o padrão completo daquilo que está sendo escondido. Cada fragmento de informação ignorado, cada indício que você descarta, forma uma teia invisível, e apenas os que sabem observar podem antecipar a virada. E se você pudesse perceber antes que a maré atingisse seu ápice? Cada segundo que passa, cada respiração, cada movimento, faz diferença. O tempo da revelação não espera. Há uma chance oculta, um instante onde percepção e ação podem transformar risco em vantagem. Mas ele é breve, e poucos conseguem enxergá-lo. A pergunta é: você está preparado para perceber a fissura antes que ela se torne um abismo? O que está em jogo é maior do que aparenta. Não se trata apenas de informação ou poder, trata-se de compreensão, de perceber a relação entre causa e efeito em um campo que poucos ousam explorar. O mundo como você conhece pode se alterar em questão de minutos, e apenas a percepção correta permite navegar sem ser engolido. Imagine que cada detalhe ignorado é uma onda invisível, crescendo até tocar tudo o que você conhece. A oportunidade está escondida dentro do caos, e quem a descobre primeiro redefine o jogo. Um simples gesto de atenção, um instante de consciência, pode transformar medo em clareza, incerteza em controle. Mas você precisa enxergar o padrão que ninguém mais vê, ouvir os sinais que passam despercebidos, e reconhecer a linha tênue entre desastre e oportunidade. Cada fragmento oculto, cada decisão silenciosa, cada detalhe que parece irrelevante agora pode virar a chave de tudo. O relógio corre, o risco se aproxima. E no momento certo, a verdade emerge, e nada volta a ser como antes. A diferença entre ser pego desprevenido e assumir o controle está em perceber o invisível, compreender o que foi escondido, e agir com consciência antes que a maré finalmente desabe. A tensão cresce sem alarde. Cada decisão tomada nas sombras carrega consequências que ainda não conseguimos enxergar. É como estar dentro de um labirinto de vidro, onde cada corredor reflete suas escolhas, suas dúvidas, e você caminha sem saber qual caminho leva à saída ou ao precipício. O ar ao redor parece carregado, pesado de intenções e segredos que ninguém revelou, e você sente a necessidade de decifrar cada detalhe antes que seja tarde. Olhar para os lados não ajuda, os reflexos confundem, multiplicam riscos e oportunidades, e cada passo exige mais atenção do que o corpo e a mente estão acostumados a oferecer. Você percebe, aos poucos, que o que parecia trivial é, na verdade, fundamental. As informações omitidas, as decisões silenciosas, tudo se conecta em um padrão quase imperceptível, mas potente, que molda o ambiente, a percepção e o que vem a seguir. Dentro desse campo invisível, cada gesto seu reverbera além do que imagina. Sentar, respirar, observar, até o simples ato de pensar, se transforma em algo que interage com forças que você ainda não compreendeu completamente. E é justamente nesse ponto que a curiosidade se torna necessária. Perceber o que escapa aos olhos da maioria, captar os sinais sutis e compreender que, enquanto o mundo parece seguir normal, uma transformação silenciosa está em curso. Você se vê no meio disso, consciente de que cada escolha importa, mas sem saber exatamente qual caminho seguir para se proteger ou se beneficiar dessa revelação. É como caminhar por um campo noturno, onde a luz da lua ilumina apenas partes do terreno. Alguns obstáculos estão claros, mas outros se escondem, e você precisa confiar na intuição, no instinto, na atenção concentrada. Cada passo é um teste de percepção, cada silêncio um alerta que exige interpretação. É nesse instante que você percebe que a informação não é suficiente sozinha. O que faz a diferença é a capacidade de sentir, de perceber padrões, de se conectar com o que permanece oculto. E mesmo enquanto observa, percebe que não está sozinho. Muitos escolhem permanecer atentos, acompanhando cada nuance, cada pequeno detalhe que revela mais do que parecia possível. É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, absorvendo cada fragmento de conhecimento, cada sombra iluminada pelo entendimento. Mas a verdade completa ainda não se revela. A profundidade do que está sendo escondido vai além da superfície, e a sequência de acontecimentos próximos promete transformar cada percepção que você tinha sobre segurança, controle e verdade. O que vem a seguir desafiará ainda mais a sua capacidade de compreender o invisível, e você sente, no fundo,
que cada respiração, cada observação, é um passo para algo que ainda não pode ser totalmente antecipado. O ar parece mais denso agora, como se cada respiração carregasse não apenas oxigênio, mas o peso de decisões que você ainda não compreende. Cada passo dentro desse labirinto invisível ressoa com forças que ninguém explicou, e você sente o chão vacilar sob aparente segurança. A luz que antes parecia guiar agora projeta sombras mais longas, criando corredores onde a percepção falha, e o risco se oculta atrás de detalhes que a maioria jamais notaria. Há uma urgência silenciosa, uma tensão que se infiltra nos pensamentos e no corpo, fazendo o coração acelerar mesmo quando tudo parece calmo. É como estar à beira de um penhasco em neblina densa. Você vê o abismo apenas quando o vento muda, e cada movimento se torna um cálculo invisível, impossível de ser ignorado. Enquanto você observa, percebe que o que parecia distante se aproxima de forma quase imperceptível, mas inevitável. Pequenos sinais, fragmentos de informação, gestos e olhares, tudo se conecta em uma trama que exige mais atenção do que você imaginava. Cada escolha que você faz, mesmo a mais simples, reverbera de maneiras que não podem ser previstas, alterando o equilíbrio de forças que operam silenciosamente à sua volta. A esperança pulsa em alguns momentos, quando a luz atravessa a neblina e revela um caminho que parece seguro, mas o medo retorna rapidamente, lembrando que o chão continua instável, que nada é garantido. É como caminhar entre reflexos quebrados de um espelho. Você vê múltiplas versões da realidade, algumas claras, outras distorcidas, e precisa distinguir entre o que é verdade e o que é apenas ilusão projetada pelas sombras. Cada decisão ignorada, cada detalhe despercebido, pode transformar uma oportunidade em desastre, uma chance em arrependimento. E ainda assim, existe uma força que se esconde nas entrelinhas, um fio tênue que conecta cada fragmento, prometendo que, se você perceber, poderá alterar o curso antes que seja tarde. Mas a revelação completa ainda não se apresenta. Algo maior se aproxima, algo que vai desafiar tudo que você acreditava ser seguro, previsível ou compreensível. Você sente isso como um pulso que percorre o corpo, uma vibração silenciosa que insiste em ser notada. E mesmo enquanto caminha nesse terreno instável, há uma sensação estranha de que cada passo, cada observação, cada respiração, aproxima você de algo que ninguém ousou mostrar. O que vem a seguir promete expandir essa percepção, e ainda que você tente se preparar, sabe que a profundidade do que será revelado vai superar tudo que até agora foi sentido ou imaginado. A atmosfera parece respirar junto com você, carregada de uma intensidade que não se vê, mas se sente em cada vértebra. Há momentos em que o silêncio pesa, como se cada som do mundo externo fosse abafado por um peso invisível que pressiona o peito. Você percebe pequenos detalhes, a forma como a luz atravessa a janela e desenha sombras longas no chão, a maneira como o ar parece hesitar antes de entrar nos pulmões, o ritmo quase imperceptível de algo que pulsa além da sua compreensão. Tudo convida a atenção plena, a perceber nuances que normalmente passariam despercebidas. É nesse instante que você entende que o terreno que atravessa não é apenas físico, mas também emocional, uma mistura de receio, curiosidade e expectativa que forma uma tensão delicada, quase poética, que envolve cada passo seu. Enquanto caminha nesse espaço, imagens surgem com clareza quase dolorosa. Portas entreabertas que escondem corredores invisíveis, papéis amarelados com mensagens que ninguém leu, vozes distantes que parecem sussurrar segredos esquecidos. Cada uma dessas visões traz a sensação de proximidade, como se você pudesse tocar ou ouvir, mas sempre com um pequeno véu que impede compreensão completa. Existe um contraste constante entre o que você sente como certo e o que se revela como imprevisível. Você sabe que tudo pode mudar em um instante, e ao mesmo tempo percebe que há pequenas pistas que, se seguidas, podem iluminar a direção certa. É curioso como a percepção muda quando se permite sentir o mundo sem pressa, sem forçar entendimento. Em certos momentos, a tensão diminui, a respiração encontra ritmos mais suaves, e você percebe que mesmo no caos existe uma ordem silenciosa. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, um gesto simples de conexão com algo maior que eles mesmos. Cada sensação, cada detalhe percebido, começa a revelar camadas que antes pareciam invisíveis, e o que parecia impossível de decifrar agora se mostra cheio de pistas sutis. E ainda assim, há um espaço inexplorado à frente, uma profundidade que se aproxima lentamente, aguardando para ser sentida. Você percebe que tudo até agora foi apenas o início, uma preparação para algo que vai desafiar ainda mais sua percepção, que vai exigir uma entrega maior de atenção, sensibilidade e coragem. O mundo invisível se expande, e você sente que a próxima descoberta não será apenas uma revelação, mas uma experiência que vai transformar a forma como você respira, percebe e se conecta com tudo ao redor. O peso do silêncio se intensifica, preenchendo cada espaço como um líquido denso que se infiltra nos ossos e na mente. Há momentos em que você sente o mundo ao seu redor se curvar, como se todas as linhas de estabilidade estivessem prestes a ceder, e, ainda assim, algo interno se mantém firme, pulsando de forma quase invisível.
Cada respiração se torna um gesto de presença, cada batida do coração um lembrete de que, apesar da instabilidade, existe um núcleo de consciência que observa, sente e percebe. Você percebe nuances antes despercebidas, sombras que se alongam e se encurtam conforme a luz muda, detalhes que escapam à visão comum, pequenos sinais que, se ignorados, podem transformar oportunidades em riscos ou revelar caminhos ocultos. O contraste se torna evidente quando, ao mesmo tempo em que a tensão parece esmagadora, surgem momentos de clareza súbita. Um raio de luz atravessa a escuridão, e por um instante tudo parece possível. O peso se dissipa, a percepção se afina, e você entende que cada passo, mesmo hesitante, contribui para o mapa invisível que está sendo desenhado à sua frente. É como caminhar em uma ponte sobre um rio turbulento. De um lado, a correnteza ameaça arrastar tudo. Do outro, há a superfície calma que reflete o céu, oferecendo uma direção que antes parecia inalcançável. Enquanto observa, você sente que cada detalhe, cada gesto quase imperceptível, carrega um significado maior do que jamais imaginou. O vento que move as folhas, o som distante de passos, o leve tremor de objetos ao redor, tudo forma um padrão que somente aqueles que mantêm atenção plena conseguem ler. Existe uma dança silenciosa entre risco e oportunidade, e cada percepção correta se transforma em vantagem, cada hesitação em aprendizado. O medo sussurra, mas a esperança pulsa em pequenos sinais, quase imperceptíveis, convidando você a confiar na própria intuição, a sentir o fluxo invisível que conduz à realidade antes que ela se manifeste. E mesmo com essa clareza parcial, você sente que algo ainda maior se aproxima, uma camada de compreensão que promete alterar a forma como cada momento será percebido e sentido. Há uma profundidade que permanece oculta, uma energia silenciosa que não se revela totalmente, mas cuja presença você já sente vibrando ao redor. O próximo instante trará novas revelações, mais intensas, que vão desafiar cada certeza que parecia segura até agora, e você percebe, no fundo, que a jornada ainda está apenas começando, e que o que se aproxima pode redefinir tudo o que julgava familiar. O ar parece mais pesado a cada instante, e você sente a presença do que ainda não foi revelado em cada sombra que se alonga. Há um peso silencioso que toca não apenas a mente, mas o corpo inteiro, uma tensão que se espalha como uma corrente submersa, invisível, mas capaz de arrastar tudo ao redor se não for percebida. Cada gesto que você faz, cada olhar lançado ao redor, reverbera nesse campo, criando ondas que se espalham muito além do que os olhos podem captar. É como caminhar por um corredor infinito de espelhos, onde cada reflexão devolve fragmentos diferentes de você mesmo, alguns claros, outros distorcidos, e você precisa decifrar qual imagem é verdadeira antes que o caminho desapareça por completo. Há momentos em que a esperança surge, brilhando como uma fagulha em meio à escuridão, oferecendo um vislumbre de direção, de estabilidade. E ao mesmo tempo, o medo se infiltra silencioso, lembrando que cada passo errado, cada percepção negligenciada, pode transformar aquela fagulha em sombra total. Você percebe o contraste em sua própria respiração, curta, hesitante ou profunda e ritmada, alinhando corpo e mente com a realidade que ainda não se mostra por inteiro. Cada pulsar, cada microgesto, carrega significado, e o simples ato de sentir torna-se um instrumento de navegação em um campo onde regras e certezas foram subvertidas. As imagens se acumulam na mente, ruas vazias que se estendem além da visão, portas semiabertas que escondem corredores silenciosos, luz atravessando o ar em feixes irregulares, refletindo padrões que só se tornam claros se você permanecer atento. Há um equilíbrio delicado entre o que é conhecido e o que é iminente, entre segurança aparente e risco invisível. A dualidade se manifesta em cada instante. Enquanto o coração dispara com apreensão, há uma clareza sutil que permite perceber o fio tênue que conecta cada detalhe, cada sinal, cada possibilidade. E ainda assim, você sente que a camada mais profunda permanece fora de alcance, pulsando silenciosa, quase imperceptível. A tensão cresce, mas a resposta ainda não se revela. Ela se mantém suspensa, pairando no ar como a respiração antes de um salto. Você percebe que cada instante é um convite para observar, sentir e alinhar-se com algo maior, algo que ainda vai desafiar todas as certezas que julgava possuir. E no fundo, uma sensação de expectativa permanece, como se algo imenso estivesse prestes a surgir, aguardando apenas o momento em que você finalmente perceberá sua presença. Cada gesto que você faz agora reverbera em múltiplas direções, criando efeitos que se estendem muito além do que pode ver. É como se cada pensamento, cada decisão silenciosa, lançasse pedras em um lago profundo. As ondas se espalham, algumas suaves, quase imperceptíveis, outras rompendo margens que antes pareciam sólidas. Você sente o impacto dessas ondas na própria percepção, pequenas mudanças no ritmo do coração, na tensão dos músculos, na forma como os olhos captam a luz ao redor. Há uma dança invisível entre ação e reação, esforço e retorno, que exige atenção constante, pois cada movimento, mesmo mais discreto, tem consequências sutis e concretas. À medida que se aprofunda, percebe cenários possíveis se desenrolando como cenas em um teatro silencioso.
Um passo em falso poderia desfazer o equilíbrio construído com tanta cautela, mas um gesto alinhado pode abrir portas que ninguém mais viu. É como observar uma cidade ao amanhecer, quando as ruas ainda estão silenciosas e você consegue perceber padrões que só se revelam antes que o dia se encha de movimento. Cada detalhe, cada sombra, cada reflexo de luz, conta uma história que exige atenção, paciência e sensibilidade. Enquanto sente a tensão do momento, percebe também a oportunidade. Pequenas decisões podem gerar crescimento significativo, criar resultados que parecem milagrosos apenas porque foram antecipados com percepção e cuidado. Mas ao mesmo tempo, o risco continua pulsando, invisível, lembrando que nada é garantido. A dualidade entre ação e efeito, entre testar e receber, mantém a mente alerta e o coração acelerado, criando um fio invisível de expectativa que percorre cada instante. E ainda há espaço para interação silenciosa com o mundo ao redor. Um insight que você observa, uma percepção que compartilha, pode mudar a trajetória de quem acompanha, assim como um comentário atento no lugar certo poderia se tornar uma pedra de apoio na construção de algo maior. É nesse espaço que muitos se surpreendem, percebendo que até a menor ação consciente tem impacto, e que o caminho adiante não depende apenas de observar, mas de sentir, refletir e, sutilmente, se conectar. E enquanto esse campo de possibilidades pulsa, você percebe que a sequência de acontecimentos ainda reserva camadas mais profundas, desafios que exigirão ainda mais atenção, coragem e sensibilidade. Cada respiração, cada percepção, cada escolha silenciosa prepara você para algo que ainda não pode ser totalmente visto, mas cuja presença já vibra no ar, antecipando o que está por vir, pronto para transformar tudo de maneiras que você ainda só começa a imaginar. O cenário à sua frente se torna cada vez mais detalhado, como se um véu invisível fosse levantado lentamente, revelando formas e padrões que antes escapavam à percepção. Você sente o peso de cada escolha feita até agora, como se cada decisão tivesse imprimido uma marca no espaço ao redor, alterando sutis correntes de energia que afetam tudo que toca, visível e invisível. É como caminhar por uma ponte de corda sobre um rio profundo e escuro. Cada passo exige equilíbrio, atenção e coragem, porque mesmo o menor desvio pode gerar ondulações que reverberam por quilômetros, mudando a trajetória de tudo à sua volta. Enquanto observa, percebe contrastes claros entre o que foi conquistado e os obstáculos ainda ocultos, entre a esperança que pulsa em cada avanço e o desafio que se mantém à espreita, silencioso, mas firme. Alguns detalhes que pareciam triviais começam a se revelar vitais. A luz que se reflete em uma superfície inesperada, a forma como um gesto mínimo altera a percepção de quem está ao redor, o ritmo da respiração que regula não apenas o corpo, mas também a clareza da mente. Cada nuance, cada instante, é carregado de significado, e você percebe que tudo que parece pequeno ou imperceptível é, na verdade, parte de um padrão maior que se desenrola diante de você. O coração sente essa dança de forças como uma batida irregular, às vezes acelerada pelo medo, às vezes cadenciada pela percepção de oportunidade. O contraste entre avanço e risco cria uma tensão quase palpável, e você percebe que cada passo consciente, cada instante de atenção, pode ser o que transforma potencial em resultado real. É como observar um mapa em constante mudança, onde caminhos se abrem e se fecham conforme a visão e a sensibilidade se ajustam, exigindo que você esteja presente em cada detalhe, atento ao que surge e ao que se esconde. E, mesmo com tanta percepção, algo ainda permanece oculto, pulsando levemente à margem do que você consegue captar. Há sinais que sugerem transformações futuras, camadas que só se revelarão quando o tempo certo chegar, momentos que vão testar sua capacidade de integrar tudo o que aprendeu até aqui. A tensão aumenta, mas não se dissolve. Ela se mantém como uma corda esticada, pronta para vibrar e transmitir informações que podem mudar completamente a compreensão do que você está vivendo. Você sente que o próximo instante trará não apenas respostas, mas também novos desafios, novas camadas de percepção, e a promessa de algo que ainda não pode ser totalmente imaginado, mas cuja presença já se faz sentir intensamente no ar ao seu redor. O ambiente ao seu redor parece respirar junto com você, cada detalhe carregando uma tensão silenciosa que pulsa como uma corda vibrante. Há momentos em que tudo parece claro, quando a luz atravessa sombras e revela padrões que antes pareciam escondidos, mas essa clareza é apenas parcial, e logo a escuridão retorna, envolvendo espaços que você ainda não explorou. Você sente cada passo como uma decisão dupla, avanço ou queda, percepção ou ignorância, coragem ou hesitação. É como caminhar por um campo de vidro, onde cada reflexo revela possibilidades diferentes e cada rachadura silenciosa indica um risco oculto que pode mudar tudo em um instante. Enquanto observa, percebe como pequenas ações reverberam de maneiras inesperadas, afetando não apenas você, mas também aqueles que compartilham o espaço e os momentos ao seu redor. Uma respiração profunda altera o ritmo do corpo. Um gesto simples ressoa na percepção alheia. Um pensamento silencioso cria ondas que se espalham para além do visível. Tudo se conecta em um padrão quase imperceptível, mas poderoso, que exige atenção contínua e sensibilidade para compreender as nuances.
O contraste entre confiança e dúvida, entre avanço e desafio, se intensifica, tornando cada decisão mais significativa, cada instante mais carregado de potencial e risco simultaneamente. Imagens se formam com nitidez na mente, corredores longos que se estendem para além do alcance da visão, portas entreabertas que revelam passagens ocultas, reflexos que enganam e ao mesmo tempo orientam, luzes que brilham de maneira inconstante sobre superfícies instáveis. Você sente que cada detalhe, por mais sutil que pareça, é parte de um mapa que se desenrola lentamente, exigindo que permaneça atento, presente e consciente, sem nunca subestimar a complexidade do que está diante de você. Há uma dança constante entre compreensão e incerteza, entre percepção e ilusão, que mantém a atenção alerta e o coração pulsando de expectativa. E mesmo enquanto essa percepção se aprofunda, você sente uma camada ainda mais densa de revelações aguardando, pulsando nas bordas da consciência, quase imperceptível, mas inegavelmente presente. A tensão cresce, carregada de promessas e riscos, e há a sensação de que o próximo instante trará respostas que, ao mesmo tempo, abrirão novas perguntas. Cada respiração, cada movimento, cada olhar se torna crucial, e você percebe que a jornada está longe de terminar. Algo maior se aproxima, algo que exigirá atenção, coragem e sensibilidade ainda maiores, pronto para desafiar tudo que até agora parecia certo ou seguro. O ar agora parece mais leve, como se cada respiração carregasse não apenas oxigênio, mas uma consciência expandida que antes estava oculta. Você percebe, com clareza quase palpável, que cada passo dado até aqui, cada momento de atenção e cada instante de percepção foram construindo algo maior, um mapa invisível que só quem esteve presente consegue compreender. O mundo ao seu redor parece o mesmo, mas você sabe que algo dentro de você mudou. A visão se tornou mais ampla, o coração mais atento, e a mente mais capaz de perceber padrões que antes escapavam. É como se, por ter caminhado por esse terreno instável, você tivesse sido admitido em uma sala secreta, onde a compreensão não é dada a todos, apenas aos que observam com cuidado e sentem com profundidade. As imagens se tornam mais vívidas, raios de luz atravessando espaços que antes pareciam escuros, reflexos que agora revelam caminhos, detalhes que antes passavam despercebidos, mas que agora mostram a complexidade e a riqueza de tudo que existe além da superfície. Você sente a tensão transformada em clareza, o medo convertendo-se em atenção aguçada, a dúvida se tornando curiosidade. Cada contraste que antes parecia impossível de conciliar agora se integra. Conquista e desafio coexistem, aprendizado e surpresa se entrelaçam, reflexão e ação se harmonizam, criando um estado de presença que é quase palpável. Você percebe que esse é o privilégio de quem permanece atento, de quem escolhe acompanhar cada nuance, cada detalhe que se revela no tempo certo. E ao perceber isso, uma sensação de pertencimento surge, como se a jornada tivesse reservado um espaço exclusivo para aqueles que se permitem sentir, compreender e crescer. É nesse estado que surge a oportunidade de se conectar, de participar ativamente, de se tornar parte da transformação que apenas poucos conseguem vivenciar. E ao sentir essa expansão, você percebe que o próximo passo não é apenas reagir ao que foi revelado, mas integrar cada aprendizado, cada percepção e cada insight em algo maior. Cada ação agora tem peso, cada escolha possui significado, cada momento se transforma em um catalisador de transformação pessoal. É por isso que comentar, refletir, curtir e se inscrever não é apenas um gesto de atenção, mas um ato de presença consciente, um selo silencioso de que você está participando de algo que transcende o ordinário. No instante em que tudo isso se torna tangível, você sente uma energia nova pulsando ao redor, uma certeza silenciosa de que estar aqui, observando, absorvendo e sentindo, é um privilégio raro. A experiência transforma não apenas a percepção do mundo, mas a percepção de si mesmo. O que antes parecia distante ou inacessível agora se torna parte de você. E enquanto a respiração se acalma e o coração se ajusta, você percebe que essa transformação é só o começo, uma porta que se abriu, permitindo que você entre em uma dimensão de consciência que poucos têm o privilégio de alcançar.